Senhor Deus, se manifestar mais neste lugar. Meu Deus, enche, meu Pai, este lugar da tua glória, da tua Shekinah, usando a vida do teu servo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a igreja do Senhor glorifica com bastante alegria. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez a paz do Senhor da igreja, amém? Amém. Vamos assento aí em nome de Jesus. E abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Glórias a Deus. Depois de louvores maravilhosos, Deus soberano. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Nós vamos ler o verso 1, o verso de número 2, e depois vamos saltar para o verso 17, 18 e 19. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, nos fala sobre a oração de Abacuque. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Livro do profeta Abacuque, Antigo Testamento. Não é tão simples de achar que é um livro pequenino, mas creio que os irmãos conhecem bem esta palavra. E diz assim, Abacuque, capítulo de número 3, verso 1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto, ou em algumas traduções de cântico. Verso 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Verso de número 17. Salta do 2, vai para o 17, que diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. E você diz amém. Ocupa suas mãos, põe a Bíblia sobre o colo, sobre a cadeira, e com as mãos desocupadas, dá uma salva de palmas. O profeta Abacuque é um livro, ele escreveu um livro que leva o seu nome, que muito embora seja um livro pequeno em tamanho, ele é gigantesco em importância. Nós já citamos isso em diversas outras oportunidades, mas uma das frases que Abacuque deixa registrado no seu livro, que ele diz assim: o justo viverá da fé. Foi a inspiração principal para que o apóstolo Paulo escrevesse a carta aos crentes em Roma, a carta aos romanos, que por sua vez foi a inspiração para que Martinho Lutero fizesse toda a reforma protestante. E se hoje nós temos as igrejas protestantes, muitas evangélicas, foi devido à reforma protestante, que foi devido à carta de Paulo, que foi devido ao que Abacuque deixou registrado. Mas além disso, Abacuque teve diversas ações, diversas palavras, diversas coisas dentro do seu ministério que nos deixam lições preciosas, que nós podemos aprender tremendamente. O nome Abacuque significa aquele que abraça, ou o que foi abraçado. Então ele é um homem que tanto foi abraçado por Deus em momentos de dificuldade, como tendo recebido esse abraço, ele também abraçou pessoas. E esse é um dos chamados, essa é uma das ações que todo cristão tem que ter. Nós temos que chegar, nesse momento a gente chega na igreja e a gente precisa receber um abraço.
E aí vem Deus e nos abraça. Mas depois que Deus nos abraça, nós também temos que ser canais de bênção, ser usados por Deus para abraçar pessoas que precisam de um abraço. E tem muita gente, talvez você não saiba, mas onde você trabalha, no meio da sua família, pessoas que precisam de um abraço. E Deus quer usar a sua vida para poder abraçar pessoas em nome de Jesus. E Abacuque, para você entender o contexto dessa história, ele era um levita. Ele era de família levítica. Abacuque era um músico. Provavelmente tocava instrumentos. Não tão bem com os nossos irmãos da banda aqui, mas tocava. E ele cantava. E além de cantar e tocar, ele também era um compositor de salmos. Era um compositor de canções, compositor de música. E durante a maior parte da sua vida, Abacuque exerceu o seu ministério na música, sendo cantor. Ele era um dos 288 cantores que adoravam no templo, em todos os cultos, nas celebrações e nas festividades. E a vida de Abacuque, enquanto ela acontecia dentro do templo, Abacuque louvando, Abacuque cantando, Abacuque adorando a Deus dentro da igreja, do lado de fora da igreja, do lado de fora do templo, as coisas não iam muito bem. Porque o povo de Judá, onde Abacuque morava em Jerusalém, ali no reino do sul, reino de Judá, estava totalmente afastado de Deus. Era um momento em que o povo de Judá havia apostatado da fé. Eles estavam totalmente envolvidos em corrupção, em idolatria, por um tempo. Um rei chamado Josias tentou fazer algumas reformas, até aproximou um pouco o povo de Deus. Mas quando Josias morre, vem o rei Jeoacás, depois o rei Joaquim, e o povo se afasta completamente de Deus, dando ouvido a outras pregações estranhas, a deuses pagãos, e aquela religião, a religião judaica, as práticas diante do Senhor, elas literalmente vão lá para baixo, são esquecidos. E Abacuque ia todo dia ali na igreja, ele pegava o seu instrumento, talvez pegava ali simbolicamente, não existia microfone, mas vamos imaginar, fazendo uma comparação com nos nossos dias, Abacuque pegava o seu microfone e começava a cantar, começava ali a adorar a Deus, o povo entrava, adorava a Deus enquanto estava no culto, só que quando saía do culto, tudo aquilo que tinha sido louvado caia por terra e não valia de nada. E Abacuque começa a se questionar, dizendo assim: de que adianta entrar dentro da igreja e cantar? De que adianta entrar dentro da igreja e adorar? De que adianta entrar dentro da igreja e tocar um instrumento e fazer uma música bonita, fazer um som de adoração? Todo mundo canta junto, levanta as mãos, só que quando sai, parece que nada disso acontece, parece que nada disso se torna real. As palavras que são profetizadas através dos louvores não se cumprem. Eu não vejo nada disso acontecer, pelo contrário, o que eu vejo aí fora, o injusto triunfando, e aquele que é justo parece que sempre está perdendo, aquele que é mau está sorrindo, e aquele que tenta fazer o bem está chorando, aquele que está fazendo as coisas erradas parece que tem tudo, que a vida dele vai bem, e aquele que está se esforçando para andar nos caminhos do Senhor está sendo humilhado, oprimido, pisado, colocado para baixo. E Abacuque começa a se questionar, e ele entra num processo de questionamento interno, e dizendo: Senhor, será que vale a pena realmente enfrentar um dia de calor como esse, para estar dentro da igreja, para adorar o teu nome, se quando a gente sai parece que nada muda, parece que nada acontece, as coisas ficam sempre do mesmo jeito? E Abacuque vai se perguntando, ele começa a se questionar, e diz os historiadores que em certo momento ele até se questiona se vale a pena continuar indo na igreja, se continuar fazendo parte do grupo de louvor e adoração. Ele se questiona se vale a pena todo esse esforço e essa dedicação. E quando Abacuque está nesse momento de crise, ele está nesse momento de dúvidas, ele começa a orar ao Senhor e dirigir as perguntas que ele fazia a ele mesmo e não encontrava respostas. Ele começou a fazer essas perguntas para Deus. E no capítulo 1, o capítulo 1 do livro de Abacuque, a gente encontra Abacuque fazendo perguntas para Deus, e dizendo assim: Deus, por que é que o ímpio triunfa? Por que é que há tanta maldade, há tanta violência? Por que é que todas essas coisas acontecem? E Deus começa a dar para Abacuque algumas respostas. Deus começa a responder a Abacuque. Quem quer que Deus responde a oração? Deus responde. Deus começa a responder. Mas algumas das respostas que Deus dava para Abacuque não eram exatamente as respostas que ele estava imaginando receber. Deus começa a dizer
desviado dos meus caminhos, porque o povo se afastou de mim, porque o povo está em pecado. Então o que eles estão colhendo agora é a consequência das suas atitudes equivocadas ao longo do tempo. Eles estão agora apenas recolhendo o produto das suas ações negativas. E aí Abacuque fala assim: Senhor, eu entendo, mas até quando vai durar isso? Até quando vai durar esse castigo? Primeiro ele pergunta por quê, e depois ele pergunta até quando. E Deus fala assim para ele: Abacuque, eu estou levantando um povo, eu estou levantando um exército, os caldeus, e eles virão, marcharão contra Judá, e eles vão impor um castigo duro para Judá, e Judá vai sentir o peso da disciplina, para que este povo que está desviado possa entender que só existe um caminho, e que este caminho é andar na minha presença. E que quando a gente faz as coisas erradas, a gente acaba colhendo uma consequência, e não que isso alegre o meu coração como Deus, mas porque é necessário esse povo ser disciplinado para entender. E aí quando Abacuque ouve essas respostas no seu capítulo de número 1, no capítulo 1 dele, ele faz todas essas perguntas, Deus responde. E aí Abacuque, vendo que Deus levantaria o exército dos caldeus, Abacuque volta a se perguntar e fala assim: mas espera aí, o povo está errado, o povo tem falhado, o povo pecou, é verdade, mas os caldeus são ainda piores do que o povo de Deus. O que eles fazem é ainda mais grave. Eles são assassinos, eles são totalmente pagãos, eles nem se esforçam nada para falar a Deus. Como é que Deus pode usar esses ímpios para poder castigar, disciplinar o seu povo? E ali o que era uma resposta se torna um ponto de interrogação ainda maior dentro da cabeça de Abacuque. Abacuque estava confuso. Abacuque estava com muitas perguntas e com poucas ou nenhuma resposta que de fato esclarecesse as suas dúvidas. E enquanto eu preparava essa mensagem, Deus falava no meu coração: tem muitas pessoas aqui dentro que estão no capítulo 1 da sua vida. Entraram aqui com dúvidas, entraram aqui com perguntas: Deus, por que isso? Deus, por que daquilo? Deus, até quando isso? Deus, até quando vai continuar assim? Senhor, por que está acontecendo dessa maneira? Por que só eu que passo por isso? Por que com os outros não acontece, é só comigo? Você que entrou aqui assim, você está no capítulo 1 da sua história, com dúvidas, confusa, como Abacuque estava. Mas eu quero te dizer uma coisa: o capítulo 1 ele termina, e Deus vai fazer essa história ser virada, porque Ele vai trazer respostas, Ele vai trazer direções, Ele vai mostrar para você o porquê, o para quê, o até quando, e o nome dele vai ser glorificado. Eu quero dizer, profetizar para a tua vida: você pode ter entrado aqui com dúvidas, com perguntas, mas vai sair daqui com respostas e com direção da parte de Deus. No capítulo 1, Abacuque tinha um monte de dúvidas. Ele faz as perguntas, Deus dá algumas respostas. As respostas não esclarecem, não elucidam as dúvidas dele. E aí Abacuque tem que tomar uma decisão. Olha para o seu irmão e fala assim: hoje é noite de tomar decisões na presença de Deus. Quando a notícia de que os caldeus, que é só um outro nome para o povo da Babilônia, para os babilônios, estavam marchando, saindo da Babilônia e varrendo toda a terra. Os babilônios eram um povo formado pela aliança dos caldeus com os medo-persas, um exército muito poderoso. E eles haviam derrotado a nação mais poderosa da época, que eram os assírios. Eles haviam derrotado os assírios, os ninivitas, e haviam derrotado os egípcios também, e estavam agora marchando em direção ali a Judá. E quando essa notícia chega em Jerusalém, o povo da cidade corre para dentro da cidade de Jerusalém, para dentro das muralhas.
E o povo começa a subir nas muralhas, se revezando, para olhar pelas muralhas para o lado de fora e ver em que momento o inimigo chegaria. Os soldados e o povo todo começa a subir nas torres de vigia, nas torres de sentinela que ficavam nas pontas das muralhas, vigiando, observando para ver o tamanho do exército do inimigo, as armas que o inimigo tinha, quantos carros, quantos cavalos, quantas espadas, quantas lanças, quantos escudos, quantos arqueiros, quantos carros de ferro, qual era o tamanho do exército, da infantaria, da retaguarda. Eles começam a olhar para ver o tamanho do estrago que ia acontecer. Eles sobem na torre de vigia para observar o movimento do inimigo. Eles sobem na torre de vigia para observar aquilo que o inimigo estava fazendo. E Abacuque poderia ter subido junto com eles e feito a mesma coisa, mas Abacuque toma uma decisão diferente. E quando termina o capítulo 1 e começa o capítulo 2, Abacuque diz assim: eu, pois, vou subir na minha torre de vigia, e ali eu aguardarei a resposta de Deus ao meu coração. Pastor, eu não entendi. Quando os momentos de crise vêm, quando as dúvidas vêm, quando os questionamentos se levantam, quando você tem muitas perguntas e poucas respostas, você pode subir nas muralhas da vida, nas torres da vida e observar a catástrofe que está chegando. Você pode olhar as notícias do jornal e começar já a se desesperar porque a crise está chegando. Você pode abrir ali o negócio da previsão do tempo e já começar a sofrer porque vai estar calor na hora do culto. Você sabe que você vai sentir calor aqui dentro. Você pode começar a olhar e ver que o desemprego está aumentando e começar a se desesperar. Você pode olhar e ver que a criminalidade está aumentando e temer pela sua família, pela sua vida. Você pode começar a olhar pelas situações ao redor, pelos sinais da evidência ao redor e começar já a sofrer, a chorar, a entrar em depressão, a se lamentar. Ou você pode subir na torre de vigilância e, em vez de olhar para baixo, olhar para o inimigo, olhar para o alto, para o Deus que tem as respostas para a tua vida. A noite, irmãos, de decisão é uma decisão que você tem que tomar. Você tem que subir na torre, mas para que lado você vai olhar? Vai olhar para baixo ou vai olhar para cima? Vai olhar para o homem ou vai olhar para Deus? Espírito Santo, Glória a Deus. Tem perguntas, irmãos, para as quais o comum tem resposta. Tem perguntas que o amigo do lado não tem resposta. Tem dúvidas, tem questionamentos que a gente tem que subir na torre de vigilância e ficar aguardando Deus mandar a resposta para nós. Glória a Deus. Por que essa enfermidade veio? Por que essa porta se fechou? Todo mundo ficou, só para mim fechou. Por que o filho de todo mundo está bem? É só o meu que está passando por essa situação. A gente tem muitas perguntas. Você pode começar a se desesperar, olhar para o inimigo porque ele está tramando, ou você pode olhar para o alto e aguardar a resposta para Deus. E Deus, Ele tem resposta para o meu e para o teu coração. Quando Abacuque começa a perguntar e se questionar, Deus fala assim: Abacuque, entenda uma coisa. Os ninivitas eram a maior nação, a mais poderosa das nações, os mais fortes. Ninguém podia resistir aos ninivitas, aos assírios. E agora os babilônios se levantaram e os babilônios derrotaram os assírios. Os babilônios não eram ninguém. Hoje eles estão por cima da carne seca, estão no topo. Mas amanhã eles vão cair também. E vai vir outra nação que vai dominá-los, que vai destruí-los. E depois dessa vai vir outra. E depois dessa vai vir outra. Porque no mundo é assim: um puxa o tapete aqui, a
amanhã vem outro e puxa o tapete dele ali. Um engana aqui, aparece o outro mais enganador e engana depois. Um mente ali, um rouba ali, aparece outro e rouba mais, engana mais, e mente mais, e tira mais, porque o mundo, ele é assim. E quem vive por essas regras do mundo, ele até consegue algumas vitórias, só que são vitórias enganosas, porque elas duram somente um pequeno período de tempo. E quem permanece de verdade, não é aquele que está apoiado sobre um tapete, sobre que alguém pode puxar. É aquele que está com os pés firmados sobre a rocha. Aquele que tem a sua confiança apoiada em um político, quando acaba o mandato e entra outro no lugar, ele se desespera. Mas aquele que confia no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores, esse não se desespera. Aquele que confia em uma empresa, em uma corporação, em uma companhia, ele se frustra, porque chega um dia que a companhia, a empresa olha para você, e você não é mais do que um número lá dentro, e ele pega e te bota para fora, sem nem querer olhar para a tua cara. Mas aquele que conhece o dono da chave, que abre a porta que ninguém fecha, e que fecha a porta que ninguém abre, ele não se desespera, porque se uma porta se fecha aqui, Deus abre outra porta ali, e o nome dele continua sendo glorificado. Deus falava, Abacuque, a questão, a resposta é: você está olhando para a aparente vitória do inimigo, só que a aparente vitória dele é só uma ilusão. A verdadeira vitória só tem aquele que está firmado na presença do Senhor. Porque este e esta são vitoriosos em toda e qualquer situação. Glória a Deus, aleluia. E aí, quando Deus fala isso para Abacuque, aquela mensagem entra dentro dele, e ele começa a entender, pastor. Ele começa a entender aquilo. Ele vai processando na sua mente e no seu coração, e ele entende. E quando ele entende, presbítero Eduardo, começa uma virada na vida daquele homem. Por quê? Porque ele começa o capítulo 1 com dúvidas, com questionamentos, quase virando uma murmuração, quase virando uma reclamação. Deus dá umas respostas, ele ainda fica confuso. Aí vem o capítulo 2, e no capítulo 2 Deus dá para ele as respostas, os esclarecimentos. E quando começa o capítulo 3, o que era uma murmuração, o que era uma dúvida, o que era um questionamento, o que era algo que levava ele à tristeza, se torna um grande cântico de adoração. Abacuque começa a pegar os que antes era uma dúvida, uma tristeza para ele, e faz disso uma composição musical, uma música. Ele faz disso um salmo, e foi o salmo que nós lemos. Aí, pastor, mas não está no livro de Salmos. Nem só no livro de Salmos estão todos os salmos. Salmos são canções, são músicas. E isso é uma música. Abacuque começa a compor uma canção, e no final ele ainda dá até para os instrumentistas a orientação de como que tinha que tocar. Era com instrumentos de corda, ele dá até as diretrizes de como executar aquela música que ele tinha composto. E o capítulo 3 inteiro é uma música de adoração de Abacuque. Pastor, o que Deus quer falar conosco através dessa palavra nessa noite? Eu vou ser breve, já estou perto de encerrar. Sabe o que Deus quer? Deus quer levantar no nosso meio uma geração de Abacuques. Não entendi, pastor. Vai entender agora. Esse homem foi chamado por um tempo para ser um adorador, e ele começou adorando. Só que tem momentos na vida da gente, irmãos, quando a dúvida vem, quando a crise vem, quando a enfermidade vem, quando a porta se fecha, quando o casamento está naufragando, quando várias coisas acontecem,
que a gente não consegue adorar mais, ou não consegue adorar pelo menos do mesmo jeito. Você pode até vir aqui na frente, você pode até pegar o microfone, você pode até cantar, você pode até tocar, mas um coração com dúvidas, um coração que não tem certeza se Deus está com ele ou não, um coração que não acredita que Deus está cuidando, que Deus zela, que Deus se importa mesmo ou não, um coração que não sabe se Deus vai realmente dar um fim para aquela tristeza que vai virar o cativeiro ou não. Esse coração confuso, esse coração com dúvidas, quando ele sobe aqui, a adoração dele não é completa, não é totalmente, não é 100%, e nesse momento é melhor parar de adorar e começar a orar na presença do Senhor. Abacuque, quando ele viu que ele não conseguia mais adorar, porque a dúvida roubava a sua adoração, ele para de adorar e ele entra em oração. E quando ele entra em oração, sabe o que ele descobre? Que além de adorador, ele também era profeta na presença do Senhor. Ele era adorador, era cantor, mas também era profeta na presença de Deus. E sabe que Deus está levantando no nosso meio uma geração de homens e mulheres que sabe adorar quando tem que adorar, mas sabe profetizar quando tem que profetizar. Que sabe lidar com as situações da vida da maneira como são necessárias em cada momento. A geração de Abacuque é uma geração que sabe cantar quando tem que cantar, mas sabe profetizar quando tem que profetizar, sabe falar quando tem que falar, mas sabe subir na torre e ficar em silêncio aguardando Deus falar quando tem que aprender a ouvir. O que Deus quer é levantar uma geração de pessoas que entende os diferentes momentos da vida. Se você acha, irmãos, que a sua vida vai ser sempre um mar de rosas de alegria, eu tenho uma notícia para te dar: você está enganado. Você está enganado. A vida não é assim. Mas se você também acha que você vai viver triste, chorando e sofrendo a vida toda, eu também tenho uma notícia para te dar: isso também não vai acontecer. A vida ela tem os seus altos, tem os dias frios e temos os dias quentes. Tem o dia que o sol brilha, tem o dia que chove. Tem o dia que o time ganha o campeonato. Mas já teve muito dia que perdeu também, né? Tem dia que a gente vem aqui na frente para ungir as alianças. Tem dia que a gente olha para a pia cheia de louça e fala: e agora quem vai, eu ou você? Quem pega a esponja, quem pega o pano para secar? Nisso de festa vive o homem e a mulher, irmão. É muito bonito chegar num congresso, vai ter um congresso das guerreiras de Cristo. Aí vai ser lindo, já vai ser maravilhosa a festa. Mas para essa festa acontecer, foi muito choro, muita luta, muito ensaio, muito jejum, muita oração, muito preço pago. Tem os momentos lá em cima e temos os momentos. Tem o momento de se alegrar, tem os momentos de chorar. Tem os momentos de cantar e adorar. E tem os momentos de ser profeta de Deus e profetizar. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe uma das qualidades que eu mais admiro em Davi? Ele era um cara que sabia a hora de pegar a harpa e tocar um hino de adoração, se alegrando, seja na caverna de Adulão, seja no palácio de Saul, cantava o hino com a harpa e adorava. Mas quando ele ia para a guerra diante dos soldados, quando estava ali o inimigo todo postado na frente, ele não pegava a harpa para adorar. Diante do inimigo ele sacava era a espada, o escudo, e passava a espada do inimigo, derrubava o gigante, matava, levantava e levantava um troféu de vitorioso. E o crente de verdade, ele tem que saber a hora de pegar a harpa e saber a hora de pegar a espada para lutar também. Aleluia. Uma geração de Abacuques.
Tem pessoas que só sabem lidar com a vida no momento em que está tudo bem, no momento em que tudo está suave, tudo está tranquilo. Aí ele vai bem, aí ele vem para o culto, ele adora, canta, vem para o ensaio, está tudo bem, está tudo feliz, tudo fluindo. Quando vem a primeira prova, ai, porque Deus me esqueceu, ai, porque eu não vou mais naquela igreja, porque a prova está vindo na minha vida, e quero parar com tudo, porque Deus me abandonou, e quer desistir. E tem pessoas que é o contrário, quando está tudo ruim, quando está na prova, vem para o culto, e vem na oração de quinta-feira, e chora, e ora, e sobe no monte, desce muito. Quando Deus abençoa, você encontra um camarada em qualquer lugar, menos na presença de Deus. Tem gente que sabe lidar bem com os momentos de alto, mas não sabe lidar com os momentos de baixo. Tem gente que sabe lidar bem com os momentos do vale, mas não sabe lidar com os momentos de monte. E Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres que estão na presença dele, quer esteja tudo bem, quer esteja na dificuldade, quer esteja na luta, quer esteja na bênção, quer esteja honrado, quer esteja no momento de humilhação, porque em todos esses momentos Deus permanece conosco. Aleluia! Glórias a Deus! E demorou para Abacuque entender isso, mas ele entendeu. No capítulo 1 ele só tinha dúvidas. No capítulo 2 ele toma uma decisão e recebe respostas. E no capítulo 3 ele começa a expressar a sua adoração ao Senhor. E aí ele faz a oração que nós lemos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e ainda que nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha figueira nos fala de descanso, irmãos. Por quê? Porque as folhas da figueira, elas absorvem o calor do sol. Eu até pensei em plantar um monte de figueira aqui dentro assim. Aí quando o sol bate, a figueira, a folha dela, ela absorve o calor. Então está a 50 graus ao redor, embaixo da figueira está 25, suave. Figueira nos fala de lugar de descanso. E quando a gente está assim, ainda que não haja nenhum momento de descanso, que eu esteja na luta travada, na batalha travada, ainda assim eu me alegrarei. O fruto da vide, o vinho, nos fala de alegria. O vinho é um dos símbolos da alegria. E o Abacuque fala, ainda que me falte alegria nas coisas ao redor, ainda que haja muitos motivos olhando para a minha situação humana, para eu me entristecer, eu não vou me entristecer, porque a minha alegria não está nessas coisas. A minha alegria, ela está no Senhor, e eu me alegrarei no Senhor. O produto da oliveira é azeitona, e da azeitona nós fazemos o azeite, e o azeite nos fala de unção, nos fala de consagração e de honra. Ele fala, ainda que me falte honra, ainda que às vezes me falte aquela empolgação de vir para o culto, que às vezes a gente vê, e tem dia que a gente vê, irmão, saltando, dando rajada na cara do cão, mas tem dia, irmãos, que é quase se arrastando. Tem dia que é difícil, mas ainda que falte isso, eu ainda encontro motivos para me alegrar na presença de Deus. Ainda que não haja um mantimento dos campos, ou seja, ainda que a minha provisão material esteja complicada, porque às vezes a gente passa por momentos difíceis, um momento que a geladeira se abre, ela assim, só tem ovo e água. E outros tem que escolher, vou pagar essa conta, esperar essa aqui para pagar depois.
mas ainda nesses momentos eu me alegrarei no Senhor e exultarei. As ovelhas nos falam de rebanhos, nos falam de rebanho. Quando as ovelhas não vão embora, como se todo rebanho fosse embora. Isso aqui é um símbolo de solidão. Ou seja, ainda que todo mundo me virar as costas e me abandonar, ainda assim, mesmo na solidão, eu consigo encontrar alegria no Senhor e exultar no Deus da minha salvação. Fala sobre sacrifícios, animais que eram oferecidos para sacrifício diante do Senhor, os bezerros, os novilhos. E às vezes falta, a gente não tem muito o que trazer para o Senhor. Quantas vezes você vai ver no culto assim: Deus, eu não tenho nada para oferecer hoje, eu não tenho força nem para cantar, eu não tenho força nem para levantar a mão, eu não tenho nada para oferecer, mas ainda que falte, eu vou. E naquele lugar, mesmo sem ter nada para oferecer, eu sei que eu vou receber a alegria do Senhor. Eu vou entrar triste, mas eu vou sair alegre diante da presença de Deus. Sabe como ele finaliza? E eu vou finalizar com isso. Ele diz assim: Deus fará os meus pés como os das servas, eu vou correr rápido e eu vou andar sobre as minhas alturas. Sabe o que isso significa? Abacuque sabia que ele tinha limitações, ele tinha limites, ele tinha um teto, um lugar máximo onde ele poderia chegar, onde a sua capacidade humana poderia levá-lo, mas ele sabia que este Deus poderia levá-lo além das suas capacidades. Se você olhar para você, você vai encontrar um monte de limites, um monte de barreiras, mas o Deus que você serve, Ele te leva acima das suas limitações. Ele te faz entrar em empresas que você nunca imaginou ser capaz de entrar. Ele te vai para morar num bairro, numa casa própria que você nunca imaginou, que ninguém na sua família nunca teve uma casa própria, e Deus pode te fazer ir lá. Você pode conseguir um casamento, que na sua família todos os seus filhos são fracassados, a história é essa até aqui, mas através de você, Deus pode fazer você ter uma família abençoada e começar uma nova história, uma história de vitória. Você pode não ter ninguém na sua família que serviu o Senhor, você pode não ter nenhuma história que tinha ninguém que você conhece e começou do nada e subiu no ministério, mas Deus pode fazer você ser o primeiro, ser a primeira a começar algo novo na sua vida e na vida da sua família. Por quê? Porque Ele vai te levar além daquilo que você acha que é capaz de conseguir. Você estabelece limites para você, mas Deus faz você ir além, andar acima das suas alturas, acima dos seus limites, para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Somente aquele que crê, aquele que acredita, aquele que recebe essa palavra, já dá uma salva de palmas.